Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra lá, vai pra lá, vai. Olá pessoas, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Pastor Fracassado. E hoje eu queria estar falando um assunto que só mesmo quem é do meio evangélico vai conseguir entender de forma mais ampla e mais clara, vai se conseguir perceber fazendo parte. Eu queria falar dos 7 pecados capitais, né? Nós conhecemos os 7 pecados capitais da Igreja Católica, né? Eu até copiei aqui para não esquecer, ó. É gula, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e orgulho ou vaidade, né? Esses são os pecados capitais muito conhecidos da Igreja Católica. Só que quando eu fiquei 20 anos no meio dos evangélicos, né? E você começa a perceber também que entre nós evangélicos existem os pecados capitais. Lógico, não são esses, né? Eles são diferentes ou até mesmo alguns parecidos, mas não são esses. E assim, não é nenhuma forma de crítica, não é nenhuma forma de querer falar mal, mas é uma forma de perceber, né? Se você viveu essas situações em algum momento no meio evangélico, você com certeza sentiu preconceito. Se você tem essas características na sua vida, não vou nem falar pecados, essas características na tua vida no meio evangélico hoje, aí pode ser da igreja que são as mais tradicionais, batistas, metodistas, né? Presbiterianas, pentecostais, assembleia, Deus é amor e outras, né? E as neopentecostais, as comunidades, todas elas, se você tiver uma dessas situações, e se você deseja, por exemplo, exercer, a gente fala exercer ministério na igreja, né? Você deseja trabalhar na igreja, você vai ter muita dificuldade. Seu pastor tem que ter uma cabeça muito aberta e muito à frente do tempo. E os 7 pecados da igreja evangélica, né? Os pecados capitais da igreja evangélica, um dos primeiros que eu vou nomear assim, não precisa estar em ordem, né? Mas eu vou colocar, o primeiro é não dizimar. Qualquer evangélico conhece o texto de Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Isso é pregado assim de forma explícita e clara. Agora, não é pregado depois o que fala, né? Para provar a Deus, se Deus vai fazer diferença daquele que serve, daquele que não serve a Deus, e vai perceber que as janelas dos céus vão ser abertas. Eu acredito que essa palavra é para os judeus. Faço uma pergunta para você que está me assistindo. Você conhece algum judeu pobre? Eu não conheço. E evangélico pobre? A gente conhece bastante, né? Eu faço parte desses que é pobre e mora na periferia. Então, assim, aquela palavra para mim era para os judeus. Aí quando você vê Jesus falando do dízimo, ele fala 2 vezes, né? Ele fala, vocês dão o dízimo da folha da hortelã, e misericórdia eu quero, e não sacrifício. E aí ele fala também do publicano, que é o pecador, né? do cobrador de impostos, e do fariseu. E uma das características do fariseu que se exalta na oração é do dízimo de tudo quanto tem. As 2 vezes que Jesus fala de dízimo é de uma forma pejorativa, né? O apóstolo Pedro comenta, tal. Eu acho que dizimar, vou usar uma gíria crentez, né? Dizimar é bênção. Não dizimar não é maldição. Agora, a gente percebe no Novo Testamento Jesus Cristo falando muito de oferta. E a oferta que Jesus Cristo fala, você pega a viúva pobre, deu tudo. Deu 2 moedas, mas dessas 2 moedas era tudo. Do jovem rico, ele pediu tudo. Zaqueu deu oferta o quê? Metade dos bens deu aos pobres, e se tinha roubado alguém ia restituir 4 vezes. O próprio Pedro, os apóstolos, eles entregaram tudo, né? Eles abriram mão de tudo. Então, quando a pessoa fala que não dizimou na igreja, ela tem um olhar muito triste, né? Acredito que dizimar é bom, não dizimar não é maldição. O segundo é o sexo antes do casamento. Esse assunto
ainda é um tabu no meio evangélico, né? Eu vejo muito palestra do Leandro Carnal, e sempre que o Leandro Carnal está fazendo palestra, ele fala sobre, ele é de origem católica, né? Gosto muito dele, e ele fala nas palestras dele, quando ele toca o assunto sexo, aí ele fala sobre que antigamente existia a pessoa falar que era virgem, aí ele brinca, tem muitos jovens aqui que não devem nem saber o que é isso, mas procura no Google que vocês vão achar, o titio sabe o que está falando, ele faz essa brincadeira. E o meio evangélico ainda quer tratar o sexo antes do casamento como algo que não é praticado, como se todo mundo ainda casasse virgem. E é uma grande mentira no meio evangélico o sexo antes do casamento. E a gente sabe que eu trabalhei com aconselhamento, as pessoas têm relação sexual, têm vida ativa antes do casamento. Mas não se pode tocar nesse assunto, né? Quando gera uma gravidez, então, coitada dessa mulher, ou se for essa jovem, esse jovem, complicou. Então o sexo do casamento ainda é tabu, não se fala, mesmo ainda todas as pessoas dentro da igreja tendo vida sexual antes do casamento. O terceiro, o que foi, dona Lila? O terceiro é rebeldia. O que seria rebeldia? Você não pode pensar no meio evangélico. Se você pensar no meio evangélico, se você ousar questionar, você é taxado como rebelde. Então, existe a voz da autoridade, né? Então, por exemplo, uma ovelha jamais pode questionar um pastor, falar, poxa, pastor, mas essa pregação do Senhor, eu entendo isso, eu penso assim. Não pode. Marido e esposa, a mulher tem que ser submissa. E submissa não pensa, o marido que decide. Né? E hoje muitas mulheres estão no mercado de trabalho, têm a sua independência, né, na verdade. Antigamente era fácil, porque as mulheres eram dependentes financeiramente, né, economicamente dos seus maridos. Hoje, a mulher já até pelo IBGE, acho que eu não lembro a porcentagem, eu não vou falar para não falar besteira, mas a maioria dos lares são chefiados por mulheres. Né? Então, é um machismo que tem na igreja evangélica, no caso do marido e da esposa, que a mulher tem que ser submissa. Aí você fala, poxa, mas o apóstolo Paulo fala, mulheres sejam submissas aos seus maridos, mas o apóstolo fala, antes de falar isso, ele fala, maridos, ame as suas mulheres, como Jesus Cristo amou a sua igreja. Então Jesus Cristo se entregou na cruz e morreu. Algum marido você já viu se disposto a morrer pela sua mulher? Então os maridos esquecem, a igreja esquece a parte que Paulo fala, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja, mas foca muito no mulheres sejam submissas, né, aos seus maridos. Né? Eu sempre falo, né, você que vive no meio evangélico, se você é marido, ame a sua mulher como Cristo amou a sua igreja, você vai estar uma mulher que vai estar debaixo da sua missão. E se você, mulher, estiver debaixo da missão do seu marido, querendo honrar ele, você vai encontrar um cara que te ame como Cristo amou a igreja. Lógico que eu entendo que o homem entendo não, né? As pessoas, eu pensava assim antes, né? Quase que ia falar um pensamento que eu tinha antigamente. O homem é um ser mais racional, ele vai levado à razão. Você pega, por exemplo, um enterro de um filho, você vê a mãe gritando, chorando lá, querendo ser jogada junto ali no túmulo. E você vê o pai lá quieto, firme. Os dois estão sentindo a dor da mesma forma. Um pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você vê a mulher deixando as emoções para fora. O homem lá, todo firme, meio que tentando consolar os outros filhos. Isso é a racionalidade que o homem, a gente percebe que tem mais. Mas assim, a mulher tem que estar debaixo da autoridade do marido, é um negócio um pouco antigo hoje, né? Acho que já passou. As mulheres construíram a sua independência, né? Independência. Um outro pecado capital da igreja evangélica, né, que é o que está mais em voga hoje, assim, todo mundo está falando de uma forma até dura, preconceituosa, é a homossexualidade, né? Se você assumir uma homossexualidade hoje, se você tiver os trejeitos na igreja, você vai sofrer preconceito. Né? Sempre foi assim, sempre foi. Hoje, como os grupos homossexuais, né, não querem mais ficar no armário, querem buscar direitos no meio, né, da sociedade, a igreja evangélica, ela meio que bate mais de frente, falando hoje contra a homossexualidade, mas sempre foi contra, assim, se um garoto ou uma moça tivesse uma característica que você olhasse, parecesse do sexo oposto, né, uma menina que parecesse com um menino, ou um
um menino que tivesse um jeito de menina mais delicado, sofria muito preconceito, né? Esse é um dos pecados capitais que sempre teve, é que hoje se fala mais porque os direitos dos homossexuais eles estão buscando na sociedade, então os evangélicos meio que colocou uma bandeira, mas quem faz parte há muito tempo do meio evangélico sempre soube. O quinto é o adultério. Assim, isso para pastor então, se a pessoa dá uma escorregada, né? Se alguém chegar na igreja e falar adulterou, você é marcado um X nas suas costas, né? Por isso que existe o adultério ainda. Foi feita uma pesquisa, eu não lembro qual foi um grupo, mas o meio evangélico, né? Que pegou as mesmas perguntas do IBGE e perguntou no meio evangélico, né? E quando entra na parte de sexualidade, divórcio, adultério, assim, todos os dados que tem a ver com sexualidade e tal, os evangélicos têm os mesmos dados das pessoas que não são consideradas evangélicas. Então o adultério existe no meio evangélico, mas as pessoas sabem que tem que ser escondido. As pessoas têm até dificuldade de pedir ajuda quando isso acontece, né, por qualquer motivo. Porque sabe que vai ter um X bem grande nas costas, né? Um outro também você tem que ser casado no cartório e no religioso. Esse negócio, eu estou com a minha companheira, com o meu companheiro há muitos anos, e eu queria trabalhar aqui, por exemplo, na igreja, exercer, a gente fala exercer ministérios. Não. Você precisa casar no cartório, casar na igreja, né? A gente sabe que antigamente a pessoa ia lá no familiar, lá não tinha cartório, né? E você ia lá e pedia a mão, né? Alguns pagavam dote, tinha cada região, cada país tinha a sua cultura. Não existia cartório. Hoje, você precisa tampar essa brecha, irmão, irmã. Você precisa casar no cartório, depois fazer a cerimônia religiosa, né? A lei hoje fala, se não me engano é direito do... Eu não lembro o nome, tem uma lei, né? Que a pessoa depois que está juntos, dividindo a mesma casa 6 meses, é considerada casada, mas no meio evangélico ainda não tem. E o último, que até um tempo atrás, eu não sei se 15 anos atrás, 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, hoje esse pecado capital, né, está caducando, que era o divórcio. No meio evangélico, se você fosse divorciado, você não teria espaço nenhum dentro da igreja, né? Então, o divórcio hoje, muitas igrejas aceitam. Assim, as igrejas assim, mais pentecostais, assim, mais de periferia, mais afastado, que ainda tem dificuldade, mas a maioria não, né? A maioria já aceita, tem pastores divorciados. Então, esse é um pecado capital que a igreja, vamos dizer assim, evangélica evoluiu bastante. Então, eu só queria trazer para vocês a título de informação e sem nenhum peso, sem nenhuma culpa, né? Que os pecados capitais, assim como existe na Igreja Católica, existe também no meio evangélico, né? Sabe que Deus ama você, independente se você faz parte aqui de um desses pecados capitais, né? Ou se você já fez, tá bom? É por isso, só por hoje, né? Era isso que eu queria falar com vocês hoje, tá bom? Deus te abençoe.